bem-vindos a mais um Madel Lado a Lado. Hoje eu estou muito feliz porque você que está construindo, que pensa em comprar um terreno, eu trouxe ela aqui, uma arquiteta, que vai contar tudo para nós. E eu quero aprender, assim como você de casa, quero agradecer você que nos acompanha aqui, você que está aí construindo ou reformando, que gosta de arquitetura, construção, decoração, arte. Este programa é feito com todo amor e carinho para você. E hoje ela já me contou que ela gosta de estar lá com o pé na obra, para conhecer tudo com quem ela trabalha. Nós vamos aprender tudinho com ela. Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, Gi, pelo convite. Eu que te agradeço, que alegria ter você aqui. Esse programa é para homenagear você também, por ser nossa parceira lá da nossa loja de Osasco. Inclusive, um beijo para toda a turma lá de Osasco. Cíntia, a primeira coisa, eu tô aqui representando quem está em casa. E eu sou curiosa, quero saber como que você iniciou, falou, eu vou ser arquiteta. Conta pra gente. Bom, na verdade, quando eu falei que profissão que eu vou seguir, né? Eu pensei, bom, eu queria ser veterinária ou dentista. Nada a ver com arquitetura, né? Sim. Mas ao longo dos tempos, eu fui tendo aquela curiosidade de como as coisas eram construídas, como uma casa ficava de pé, como um prédio era feito, como essa construção, essas coisas poderiam melhorar e transformar a vida das pessoas e como isso era possível. E eu fui tomando esse amor, né, pela arquitetura e foi daí que nasceu o desejo, né, de cursar a faculdade de arquitetura. E, pessoal, pensa numa arquiteta que entrega no Instagram dela. Ela dá muitas dicas lá, depois o Cezinha vai colocar pra gente o Instagram dela, sigam, porque ela não só faz excelentes projetos, como faz questão também de ensinar bastante para quem está em casa. E eu quero aprender tudo. E uma das coisas que a gente quer saber, todo mundo que está em casa, aonde é seu escritório, você atende toda a região de São Paulo, interior, como que você faz? Bom, meu nome é Cíntia Yoshiura, né? Então eu sou arquiteta, eu tenho um escritório, a Yoshiura Arquitetura. Nós trabalhamos com a solução completa para o nosso cliente. Então, desde lá da vistoria, do apartamento, da consultoria, até a execução de obra, até colocar o quadro na parede, o vaso de flor. Então, nós temos diversos serviços que nós conseguimos atender os nossos clientes para que a gente consiga entregar esses serviços todos completos para que o cliente não tenha nenhuma preocupação, aí, nenhuma dor de cabeça ao longo de todo esse processo. Nós atendemos na região de São Paulo, no interior, em outros estados também e também fora do país também. Que maravilha, que bom conhecer o seu escritório mais uma vez, depois de tanta parceria com a Madel. Fico muito feliz. E hoje nós vamos falar de um tema, gente, que é muito importante. Aliás, eu vou tirar muitas dúvidas aqui. A primeira é a construção. Quando você fala assim, olha, vou construir. Tem um valor, Cíntia, que você estipula, que o cliente estipula? Como que vocês chegam num consenso? Olha, normalmente a gente sempre, através de uma conversa aprofundada com o cliente, a gente sempre procura entender qual que é a necessidade do cliente. Então, ele quer uma casa de 150 metros quadrados, ele quer uma casa de 600 metros quadrados, qual que é o valor que ele pretende fazer de investimento? Porque esse valor inicial que o cliente pretende investir vai ser a nossa base e o nosso direcionamento. Porque nós não podemos fazer um projeto mirabolante, lindo, maravilhoso, e depois lá na obra a gente descobrir que o cliente não tem aquele dinheiro para investir na casa. Certo. Isso acaba que o cliente gera uma frustração no cliente e não é uma experiência boa. Então, nós sempre partimos desse princípio. Então, o primeiro passo seria quanto que tem de dinheiro para gastar? Exatamente. Ah, então é importante saber. E no meio, pode acontecer algo diferente da pessoa escolher outros materiais? Como que você define? Por exemplo, eu te falo, olha, Cíntia, eu tenho X valor para gastar. Você me mostra assim, olha, Gi, com este valor você tem essa opção. E se no decorrer da obra precisar gastar mais, em quanto tempo isso é me avisado? A gente vai discutindo durante o projeto, posso fazer alteração? Como que funciona?
Ao longo de todo o processo, né, do projeto de arquitetura, a gente tem uma etapa que a gente chama de EVF, que chama um estudo de viabilidade financeira. Em resumo, ele é uma análise que a gente faz, de gestão. Então, a gente faz toda essa gestão através desse EVF para a gente entender, em resumo, se a obra vai caber dentro do seu bolso. Porque, que nem eu comentei, não adianta, né, a gente fazer um projeto mirabolante e depois ele não entrar dentro do bolso do cliente. Então, nesse EVF, a gente contempla tudo. Então, toda a parte de mão de obra, acabamento, revestimento. Então, lá está toda a descrição de todos os valores. É um orçamento estimativo, mas eles são orçados, né, com profissionais reais, com prazos reais, para o cliente conseguir enxergar como um todo. E, inclusive, aparece o que a gente está gastando mais, o que a gente está gastando menos. Por quê? Porque o cliente consegue ter essa liberdade de escolha. Bom, eu quero mesmo gastar mais com marcenaria ou não quero. Então, a gente consegue ir analisando o que está gastando mais, o que está gastando menos, para a gente conseguir fazer essas intervenções, né, de forma que o cliente fique satisfeito. Olha que incrível, então tem uma planilha lá, EVF, que você vai acompanhando através do seu escritório, aonde que está sendo os maiores gastos. Muito bom, muito importante saber disso, porque tem que saber de onde que a gente começa, né? Então, assim, você poderia falar o que mais se gasta? São com os planejados, é revestimento? Você fala, olha, Gi, nessa trajetória minha, o que mais gasta é X. Olha, a parte que mais encarece quando a gente fala do recheio, né? Fala o recheio, o que vai dentro da casa? A parte de marcenaria é a parte que mais encarece, porque vai depender muito do acabamento, que tipo de cor que você vai utilizar, então tem vários fatores, mas a parte de marcenaria é uma das partes que mais encarece na obra. E tem aquele momento do planejamento? Como que você senta com o cliente e fala para ele, olha, agora nós vamos sentar e planejar datas, quando vai ficar pronto, lidar com ansiosos, é Sim. isso, né? Como que você faz? O planejamento, a gente fala assim, que tudo inicia a partir do planejamento. Então, e ele é muito importante e ele não pode ser negligenciado. Então, tem ansiedade do cliente falar, olha, eu estou te contratando hoje, será que o projeto está pronto daqui 2 semanas? Não, não vai estar. Então, é feito todo um planejamento e a gente explica para o cliente como é que são as etapas, porque tudo inicia no projeto. Então, como vão ser as etapas de projeto, o que cada etapa acontece, quanto tempo vai demorar. Nós montamos um cronograma para o cliente entender em que momento vai acontecer cada um. Então, a gente sempre trabalha muito com a transparência com os nossos clientes, deixando eles sempre muito à vontade e cientes de tudo que está acontecendo ao longo de todo o processo como um todo. Como escolher um terreno? Cíntia, conta pra gente. Bom, é uma das primeiras etapas ali que ela precisa ser olhada com muita calma. Por quê? O terreno ele precisa atender às suas necessidades. Então, se você quer construir uma casa muito grande, o terreno precisa ser grande. Você precisa levar em consideração a localização. Então, a casa vai ser uma casa de rua ou vai ser uma casa de condomínio? Eu vou querer um terreno que ele é mais em aclive ou em declive, então a posição do sol, tem vários fatores que influenciam aí na hora de você escolher um bom terreno para sua casa. Olha, Cezinha, coloca para nós a primeira foto que ela já vai especificar aí pra gente, essa primeira aí, olha. E esse terreno, como é que foi tudo isso? Conta pra gente. Esse terreno é no interior de São Paulo. Esse cliente, ele já tinha uma casa nessa parte de baixo que vocês estão vendo e ele queria construir uma casa na parte de cima. Então, você vê que tem ali um desnível, aqui embaixo é mais baixo, ali em cima é mais alto. Sim. Então, a gente fez toda a análise desse terreno para a gente poder desenvolver aí um projeto para casa, por uma casa nova, no caso para ele, que ele ia manter aquela, mas queria construir uma nova um pouquinho menor. E nesse caso, Cíntia, tem mais dúvidas. Tem uma lei, tem uma legislação para isso? Como que é seguido? Sim. Bom, depende muito, né? Então, cada região vai ter a sua legislação, a sua norma, a prefeitura. Então, a prefeitura, cada região tem uma norma específica. Ou se é em casa, vamos supor, você vai construir uma casa num condomínio. Cada condomínio vai ter uma norma, uma legislação que você precisa obedecer. Então, se você comprar um terreno ali de 20 por 10, você não vai poder ocupar todo o terreno. Você vai precisar de recuos
daquele terreno, aí sim você vai poder construir a sua casa. Olha, tudo isso é muito importante saber. Tem mais fotos para a gente analisar. Olha essa. Esse terreno é o mesmo da primeira foto, só que visto de cima. Então, aqui a gente começou a fazer a limpeza do terreno, que é muito importante, né? Para poder tirar ali toda a terra, todas as folhagens, né? Para a gente limpar o terreno, para poder fazer ali toda a medição do terreno. E aí é que você começa a programar o que vai ter aqui, se vai ser uma sala, se vai ser um quarto. Isso, a gente precisa de um levantamento planialtimétrico, que nós chamamos. Como é o nome? Planialtimétrico. Então, Planialtimétrico. vai um responsável, né, um profissional, para levantar quais são as medidas desse terreno. Então, se o terreno tem 20 por 10 ou tem 21,5 por 10,5, qual é a altura? Então, você viu que tem um desnível entre a casa de baixo e a casa futura. Qual que é a altura desse desnível? O terreno normalmente nunca é totalmente plano. Então, lá na frente começa baixinho e vai aumentando o desnível, né? Vai subindo um pouco e às vezes a gente não percebe. E nesse levantamento planialtimétrico, ele consegue trazer para nós todas essas informações que são essenciais. A gente não começa nenhum projeto de casa do zero se não tivesse levantamento altimétrico para nós, que é o norte para nós, né? E vai ser a base para a gente poder aí sim começar a pensar no projeto. Gente, olha que incrível. Eu não sabia disso. E assim, é muito importante saber. Eu não sabia que existia esse profissional, que é só para ir lá, tem uma profissão. Sim. Então já é Planialtimétrico. Ok. Já mais uma coisa que a gente aprendeu aqui no nosso Madel Lado a Lado. Aí depois, com tudo isso pronto, com todas essas medidas, é que você vai iniciar um trabalho? Isso. Depois que nós temos todas as informações necessárias, nós começamos a etapa do projeto em si com o cliente. Então, nós fazemos uma reunião de pré-briefing para entender quais são as necessidades, né, do nosso cliente. Então, se ele vai querer 2 quartos, 3 quartos, 2 banheiros, o que ele vai querer? Qual que é a necessidade dele? Porque cada cliente tem uma necessidade diferente. Então, tem cliente que quer uma casa menor, mas tem cliente que quer uma casa maior para receber mais pessoas. Então, a gente entende primeiro todas as necessidades, faz um briefing bem detalhado, procura saber qual que é o estilo do cliente, o que ele gosta, quais são a dinâmica, né? Qual que é a dinâmica dele do dia a dia? Ele costuma almoçar ali na bancada rápida ou ele gosta de sentar com a família? Qual que é o dia a dia dele? Então, a gente procura entender em todos os detalhes para aí sim, depois de ter esse briefing detalhado, a gente começar a desenvolver, passar para o papel, né, o desenho, aí o projeto. Cíntia, tem mais uma dúvida que nos enviaram aqui, é se somente precisa do projeto da arquitetura ou tem outros projetos que precisa? Vocês vão precisar de mais projetos. O projeto de arquitetura, ele é ali o inicial. Né? Mas para uma construção de uma casa do zero, você vai precisar de um projeto estrutural, porque a gente precisa saber qual estrutura a gente vai utilizar, o tipo de fundação que a gente vai utilizar para cada terreno. A gente vai precisar de projeto de hidrossanitário, que abrange, né, a parte de elétrica, a parte de hidráulica, enfim, outros projetos aí que forem sendo necessários, né, a depender do que vai ser desenvolvido. Gente, mais uma coisa que eu estou aprendendo. Eu achei que era só um. Não. Ah, então tem mais esses, estrutura e hidro. Estrutura, hidrossanitários e outros mais que forem necessários. Vivendo e aprendendo. Cezinha, tem mais fotos para nós? Olha, e esse momento é o quê? Esse daí é aquele terreno que ele já estava sendo todo já limpo, então aquela casa azul é a casa do cliente e aqui em cima vai ser a nova casa. Então a gente já estava limpando todo o terreno, já deixando ele todo niveladinho para depois iniciar a construção. E se der algum imprevisto, como que você faz para lidar com os imprevistos? Tem 2 equipes, como que funciona? Olha, primeiro a gente precisa entender que imprevistos é diferente do que falta de planejamento. Sim. Então, voltando na palavra planejamento que a gente falou lá no início, então, tendo um bom planejamento
ao longo de todo o processo, ele vai nos ajudar a ter menos imprevistos, que às vezes imprevistos podem acontecer. E nós resolvemos da melhor forma possível. Então, a gente olha, vê o que aconteceu do imprevisto, se reúne com a equipe, acha uma solução, resolve e às vezes o cliente acaba nem sabendo, porque aconteceu ali na hora, já resolvemos e está tudo certo. É o melhor, sempre... né? Exatamente. É o melhor, nem precisa saber, já foi resolvido. Exatamente. Gente, olha que interessante, né? Da forma como a gente viu esse terreno, olha como ele já está ficando, né? Que incrível, né? E conta, nessa parte aí você já começa a falar com o cliente, olha, aqui tudo que foi feito. Sim. Isso é importante. Nós trabalhamos com muita transparência com os nossos clientes. Então, tudo o que está acontecendo ao longo de todo o processo, desde o início, da primeira reunião, enfim, de todas as etapas, o cliente sempre fica sabendo de tudo que está acontecendo. Então, nesse caso, né, de obra, a cada visita tem um relatório, a gente manda foto para o cliente, foi feito isso, foi feito aquilo, tem um gerenciamento da obra. Então, o cliente, às vezes, ele acaba nem indo na obra, mas ele está ali recebendo diariamente tudo o que está acontecendo. Sabe por que, Cíntia, eu te perguntei isso? Porque não tem nada mais gostoso, né? Eu tô pintando a casa e, assim, é tão bom profissionalismo em todas as áreas, né? Quando a pessoa fala, olha, o quarto já foi, aqui eu já dei 2 demão. Nossa, eu acho aquilo de uma forma tão profissional. E a Madel também tem isso com os clientes. Tudo que você compra na Madel passa por um checklist. Então, é bom o cliente saber exatamente o que está acontecendo. Olha, esse é o momento da colocação do seu piso. Olha que o contrapiso tem isso, tem aquilo. Acho que isso traz tanta segurança. É verdade. Concorda? Concordo. E deixa o cliente menos ansioso, porque essa etapa de obra gera uma ansiedade no cliente, tanto na parte de projeto, quanto quando começa a construir, né? Então, o que ajuda o cliente a diminuir um pouco essa ansiedade é isso. A gente sempre mantendo essa comunicação ativa que a gente fala para o cliente. Tem a foto anterior, eu queria saber o que ele está fazendo aí neste momento. Conta pra gente. Então, aí ele está fazendo um laudo de sondagem. Laudo? Isso. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma construção de uma casa, a gente precisa saber como que é o terreno lá embaixo, como é que é a terra lá embaixo. É uma terra mais porosa, tem alguma rocha lá embaixo, né? Então, o que acontece lá de baixo? Porque a fundação, ela é debaixo da terra, certo? E para eu saber qual fundação eu vou utilizar, no caso, né, o engenheiro, ele precisa saber como é o solo. É um solo argiloso, né? Então, com essas informações, ele vai fazendo esse laudo de sondagem e aí depende, né, de caso a caso, mas normalmente, às vezes de 1 metro, mais ou menos, ele vai retirando amostras dessa sondagem para ver vamos supor, a cada 1 metro, olha, o solo é assim. Às vezes o solo permanece igual, ou às vezes ele muda, ou às vezes acha uma rocha no meio do terreno. Então, olha isso! Esse laudo de sondagem tem essa função para descobrir como é o terreno lá embaixo, né? Como é que é a terra, o que está acontecendo lá embaixo. Gente, eu sou curiosa demais. Eu não sabia que existia também isso. O laudo de sondagem, que é para saber a terra, como é que está tudo lá embaixo para poder construir. Pronto, já estou sabendo, que ótimo. E aí, esse momento agora dessa foto, o que é isso? Ele também faz parte ali do levantamento planialtimétrico, então ele faz ali toda a medição para entender, né, como é que o terreno está se comportando. Então, nós falamos que quando o terreno ele está acima do nível da rua, ele está em aclive, porque ele está subindo. Se o terreno está abaixo do nível da rua, ele está em declive, porque ele está descendo. E a gente precisa entender qual que é essa diferença, né? Eu estou subindo, mas eu estou subindo quanto? Então, de 1 em 1 metro, eu subo quanto? Né? Então, toda essa análise para a gente poder entender depois como é que a gente vai trabalhar com isso em projeto. Nossa, já dá outro programa, aclive e declive. Que imagem bonita essa, não? Bonita. Essa é um terreno de uma casa aqui no interior de São Paulo, que a gente está desenvolvendo um projeto também de uma casa do zero. Então, nesse caso, um exemplo, esse terreno está em aclive, porque ele está acima do nível da rua. Então, essa é a vista, né? Quem está entrando na casa vai ter.
E é bem bonito. A Que outra céu vista lindo, também né? é maravilhosa. Aonde que é? É em Jundiaí. Ah, em Jundiaí. Já essa foto é a vista que a casa vai ter. Então, a pessoa que estiver ali na varanda vai ter essa vista das montanhas ali, bem gostoso. Que lindo, né? E você tá ali em cada ponto, hein? Gosto, o pessoal fala, nossa, mas você vai? Gente, eu gosto. Eu gosto de ir na obra, de estar na obra, é bota suja mesmo, né? Tá ali junto, eu gosto, eu acho muito importante. E aí também, esse foi o lado de sondagem desse terreno que a gente mostrou. E é importante a gente estar acompanhando, estar ali perto, então eu gosto. E aí esses saquinhos são as amostras que eles tiraram, né? Então de 1 em 1 metro eles vão tirando a amostra e vão fazendo essa análise e escrevendo ali como é que está aquele solo. E aí depois eles nos entregam todo um relatório, né, de todo esse levantamento. Nossa, que incrível. E ver o seu acompanhamento, né? Achei demais. E qual que é o primeiro projeto? O estrutural, o hidro? Qual que é o primeiro que o cliente tem que fazer? O projeto de arquitetura. De arquitetura. Sim, porque então, ele vai ser, ele é o início, né? Então ele é o início de tudo. E depois os demais projetos, que a gente chama de projetos complementares, de elétrica, hidráulica, estrutural, eles vão precisar do projeto de arquitetura para poder desenvolver o projeto deles. Então, tudo se inicia ali no projeto de arquitetura. Nossa, que alegria receber todo esse conhecimento, esse estudo que você fez. Nossa, que incrível saber assim lá debaixo da terra como que vocês fazem para poder falar assim, olha, aqui dá para fazer esse tipo de construção e dali ter um norte. Amei, amei esse estudo, não sabia de várias coisas e aprendi aqui como é bom, a gente sempre está aberto a aprender. É por isso que tem o Madel lado a lado. Um beijo para toda a sua família, um beijo para todos eles, um beijo nos seus amigos e eles podem ter muito orgulho de você e eu estou aqui feliz por você estar vivendo esse momento aqui com você. Obrigada, Gi, fico muito feliz pelo convite e foi realmente maravilhoso estar aqui com vocês. Que maravilha. E você que está em casa, tenha certeza, tem muito mais emoção, tem muito mais amor, tem muito mais carinho. É para isso que a gente trabalha, para trazer aqui um programa que você sinta a emoção aí de casa. Então, um grande beijo para vocês e daqui a pouquinho tem muito mais.